Meu nome é Kátia Nunes da Cunha, eu sou doutora em Ecologia e Conservação da Biodiversidade e também me especializei, meu pós-doutorado, em Ecologia da Vegetação de Áreas Úmidas. E meu tema de trabalho, toda a minha vida científica, é o Pantanal e outras áreas úmidas brasileiras, mas o Pantanal é a minha escolhida, primeiro porque estamos aqui no quintal da UFMT. Então, e minha ligação também com o Pantanal. Por isso, sempre ele foi meu tema preferido de trabalho. Hoje, eu me aposentei da UFMT, mas eu continuo na pós-graduação fazendo pesquisa e sou pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Áreas Úmidas, que é um projeto, é um instituto virtual, onde reúne as competências para a gente desenvolver trabalho sobre áreas úmidas. E minha temática, voltei de novo para o Pantanal em cima dos problemas que tem relacionados a esta área úmida e também tentar desvendar as incógnitas que ainda existem e que nós não entendemos direito para que isso possa reverter em um manejo adequado, um manejo sustentável e também delinear uma política pública mais adequada para o Pantanal, porque por ele ser um sistema de grandes áreas úmidas, uma reunião de coalescência de rios, então essas grandes planícies inundadas dão uma dimensão, e que hoje muitas vezes ele é reconhecido como algo diferente, mas as regras que são para o Pantanal são as mesmas do Brasil, e quanto que isso não é adequado. Como é que a ciência está enxergando esse incêndio do Pantanal? Ele é igual aos outros, é diferente? O que tem de diferente ou é igual, parecido com todos os anos? Geralmente a ciência entende o fogo para áreas de savana como fazendo parte do processo, mas não quanto incêndio. Então o fogo tem uma época, um tipo de intensidade, que inclusive muitas plantas do cerrado respondem em termos da sua ecofisiologia, produção de flores, produção de sementes, rebrota, uma série de outras coisas, quando há a passagem do fogo. Então isso é muito bem definido com plantas da savana, plantas do cerrado. Mas nós temos no Pantanal plantas opostas à vegetação de savana. São espécies que não suportam, não toleram fogo, não tem adaptação nenhuma para o fogo. E a maioria desse tipo de vegetação é que dá a aparência mais típica ao Pantanal. Primeiro que são as pastagens de mimoso, Então a planta mimoso, os mimosos não gostam de fogo, enquanto que as macegas, vermelha, ou outras, o capim-furabucho, ou outras suportam, até gostam, Precisa soltar a ramagem quando pós-fogo. Esse outro grupo não tolera, E também toda a vegetação aquática, em termos das baías, dos brejos, dos corichos, sabe? Toda essa vegetação de bioimunidade que faz muita camada de matéria orgânica, que é habitat para muitos organismos, Então isso daí não tem afinidade nenhuma com o fogo. Também as florestas inundáveis, que tem uma íntima relação com o recurso ícteo, com os peixes, não produzem frutos, justamente na época que os peixes adentram o Pantanal ou nos rios para onde os cardumes estão. Então, esse grupo também não tem afinidade com o fogo. Nós temos, então, no Pantanal esse mosaico. Uma parte suporta, tolera fogo, outra parte não. Fogo, nós vimos numa dimensão como esta, que na verdade a gente tem relatos e pessoas que eram crianças, porque não tinha mídia para registrar, nem a ciência registrou, porque não tinha ainda no Brasil toda universidade, instituições ao longo para registrar. Um período seco, e com presença de fogo, nós não temos ele registrado em termos de mídia, mesmo da comunidade científica. Por quê? Porque isso ocorreu lá no período de 1963 a 73,
aonde não existiam instituições de pesquisa aqui na região e mesmo no Brasil aqui ainda era uma área que nem o Cerrado tinha sido ocupado. Então, o que nós temos são relatos de pessoas, quem viveu quando criança e alguma passagem mais oral dessa informação. Mas é verdade que existiu sim secas imensas, aonde tiveram que construir poços artesianos com bebedouros para os animais domésticos. Também ali vinham os animais silvestres beber dessa água, porque não tinha disponibilidade de água no Pantanal. Em termos de forrageiras, estava também no seco, então os animais eram magros. Naquela época não tinha ração, era para viver do que existia. Então foi um período extremamente difícil, numa época onde o Pantanal já tinha ocupado um espaço muito grande em termos de rebanho de gado, né? Então veio essa crise. Ao mesmo tempo, nós tivemos logo em seguida, em 1974, um período de grande inundação. Então você saiu de um período seco, com incêndios, com uma quantidade grande de rebanhos, né? E você teve toda essa situação de enfrentar uma questão ambiental de natureza climática, né? Bom, então a partir de 74, então iniciou um processo que eu vejo assim de afastar o homem da região. Mas foi um processo ligado muito a questões, como eu disse, de clima, né? Porque muitas áreas de fazendas não tinham acesso. As margens, as fazendas que tinham ao longo, por exemplo, do Rio Paraguai, não tiveram, ou mesmo do Rio Cuiabá, foram fazendas que ficaram desativadas, porque a inundação foi muito alta e lá estavam as melhores pastagens, né? Sobreviveu mais quem estava mais no alto, né? Bom, então, dentro dessa circunstância, ao mesmo tempo, em 74, houve um redirecionamento da economia no Brasil. Houve todo um programa para desenvolver o Cerrado. Então, o polo de interesse saiu da atenção do Pantanal, porque estava passando por essa situação também climática pesada, né, com necessidade de investimentos muito altos. Então, isso começou toda também por facilidades, por outros interesses, a ocupação do Cerrado. Então, muitas pessoas que tinham fazenda aqui embaixo foram para a área acima e como chegaram novos empreendedores, né? Com isso, a economia do Pantanal, que do Poconé difere o Pantanal de Mato Grosso, é diferente em termos de paisagem de Mato Grosso do Sul, é diferente em termos de inundação, né? Algumas regiões do município de Corumbá que se assemelha a nós, mas a grande maioria é diferente, né? Então, tudo isso contribuiu para que houvesse um certo afastamento do homem das suas terras, né? Então, as atividades eram mínimas necessárias para manter, né? Muitos se afastaram e, diante desses anos, houve, então, uma produção de biomassa, que é normal produzir, em grandes escalas e, inclusive, houve processos que na ciência nós chamamos de proliferação, o nome técnico, até dentro da questão agronômica em outros países, é o encroachment, né? Que é uma planta nativa e que ela ocupa áreas abertas, que ocupa os campos nativos. Elas podem ter diferentes direcionadores para acontecer isso. Pode ter sido aumento da água na inundação, pode ter sido, cada país tem um direcionador, ou vários direcionadores. Pode ter sido fogo, pode ter sido rebaixamento do lençol freático. Então, cada situação do encroachment tem um drive, que nós chamamos, que é a chave de todo esse processo. Então, no Brasil, no Pantanal, nós acreditamos que são duas coisas. O favorecimento ambiental para o aumento de algumas espécies saírem do seu hábitat natural e ocupar esses campos, né? E também a condição econômica, né, dos fazendeiros, das pessoas da propriedade de gado, que não tinha essa condição, tanto por causa do clima, que está tudo inundado de roçadas, né? O rebanho diminuiu drasticamente. Então, tudo isso, conjunto e o redirecionamento da economia para outros lugares, né? Tudo isso, então, contribuiu
para essa situação, vamos dizer, de empobrecimento dentro do nosso Pantanal. E durante esse período nós retornamos a um período crítico de seca. Então a estiagem é o nosso primeiro questão, é a situação que nós estamos vendo por primeiro. Nós temos falta de chuva, né? Desde o ano passado já viu que não tínhamos a chuva para uma inundação e junto com ela focos de calor cada vez aumentando mais. Bom, então esse conjunto de situações levou a ocorrer este ano. Primeiro, que é uma situação real climática de magnitude de planeta, não é exclusivamente do Pantanal, né? Não está claro ainda que estamos tentando, os cientistas da área de clima estão tentando desvendar qual o efeito do desmatamento, por exemplo, aqui da bacia do Alto Paraguai, que consideramos a caixa d'água do Pantanal, é aqui que toda a água produzida, que vai pelos ralinhos das áreas úmidas que tem, das veredas, das nascentes e assim por diante, que vai soltar para os rios e vão para o Pantanal. Então, o quanto esse desmatamento e a descaracterização dessas veredas, desses mananciais pequenos que estão todos impactados pela agricultura, pela uma pecuária intensiva, né? Então, qual o impacto disso para o clima local, para a disponibilidade da água dentro do Pantanal, né? Outra questão, todos os planos desenvolvimentistas que está aqui na bacia implica em mexer neste controle que é da água. Então, o Pantanal sem água não é o Pantanal, né? E é ilusão acharmos que ele pode virar um cerrado produtivo. Ele não tem essas características, né? A quantidade de areia, a quantidade de insumos que é uma coisa absurda, que não sustenta economicamente, certo? Nós estamos numa posição geográfica, a localização do Pantanal na parte central, né, da América do Sul. Ao lado nós já temos um Chaco, que é de plantas espinhosas, que é um semiárido, né? Então isso tudo leva a essa situação de menor quantidade de água. O Pantanal tem água por uma condição geomorfológica e não da natureza climática. Ora, na região de Corumbá chega até 500 milímetros de chuva por ano. Então isso já explica essa natureza. Tá? Então, essa presença desse fogo este ano e dessa seca, que o fogo vem atrás da seca, né? Então, isso que levou a essas características de incêndio mesmo danoso, catastrófico, destruindo casas, currais, cercas, hábitats da fauna, né? Colocou toda essa situação calamitosa que foi para todos, não escolheu grupos, né? Pobre, rico, bicho, não bicho e assim por diante. Eu acho que o Pantanal, ele entra na categoria daqueles ecossistemas que ele tem a sua fragilidade por si. E ele se mantém também aquilo que o faz ser Pantanal, a sua natureza, que é a hidrologia. É a hidrologia que dá o valor ao Pantanal para suas pastagens por essa diversidade de animais. Então aqui nós temos duas opções, né? Nós sabemos que temos o gado, que foi que acomodou por causa das ofertas que o Pantanal oferecia em termos de pastagens, e também o ecoturismo, o turismo, que são duas coisas que se encaixou perfeitamente bem dentro do Pantanal de Poconé. Mas não somos nós para ditarmos regras se você quer uma atividade ou quer outra. Agora, se você está dentro do Pantanal, primeira coisa, você tem que escolher uma dentro dessas duas, porque é incompatível outro tipo de atividade econômica que sustente em larga escala ou famílias que não sejam essas duas, a não ser pesca, mas a pesca ainda é retirar o recurso da natureza, né? Então todos eles são extrativistas, né? Então a pecuária e o turismo ainda são aquelas que oferece dentro do que nós chamamos sustentabilidade, né, com uma porção da questão da pesca, né, dentro dessa nova ordem mundial. Que o termo sustentabilidade, que muitas vezes o pantaneiro tem medo, né, é por
falta de conhecimento. Então, eu diria, por exemplo, que nossos avós, eles praticavam uma pecuária sustentável, né? Eles sabiam que tinha que roçar, eles mantinham a capacidade de suporte de gado, eles manejavam o gado de forma satisfatória, né? E viviam bem. Mas se nós formos comparar as exigências deles daquela época e com nossas exigências outra, isso diferenciou. Então, quer dizer, com o recurso que eles se sentiam ricos naquela época, talvez não seja o valor financeiro para nós nos sentirmos ricos agora. Então, isso significa que tem que ter alguma mudança, alguma outra direção nós temos que ir para ir. Mas se quisermos que o Pantanal continue sendo Pantanal, nós temos que desatrelar de alguns segmentos, né, de negócios que imperam no Brasil, porque isso significa que é morte do Pantanal. Vai ter pantaneiros de verdade, que entendem o Pantanal, que quer sua sustentabilidade, que enfrenta o sistema de energia que implantou aqui na bacia do Alto Paraguai? Existe? Existe pantaneiro suficiente que acredita no Pantanal, que crê no Pantanal, que é capaz de enfrentar a questão de desmatamento que está na bacia do Alto Paraguai, com a degradação de todas as possibilidades de entrada de água no Pantanal? Existe pantaneiro aqui suficiente capaz de ir falar sobre a hidrovia, que isso vai trazer um deslizamento, uma saída de água muito mais rápida? Então, todas essas atividades mexem no que é vital para o Pantanal, que é a água. E sem água não há Pantanal, não há pantaneiro, por mais tradição que exista, você entendeu? Então, este é o momento da gente olhar com outros olhos. Quem são meus parceiros? Quem quer que eu continue, que o Pantanal continue sendo o Pantanal para mim, para você, para outro, né? Para a natureza, para o mundo? Este é o momento, é uma encruzilhada. Porque nós não sabemos se essa seca vai persistir 1 ano ou uma década, né? Então, isso é sério. As leis que estão imperando, elas são gerais para o Brasil, não atendem particularidades do Pantanal, isso é verdade, né? As técnicas de manejo que usam, muitas vezes, não é adequada, porque aqui nós temos nossas particularidades. Muitas vezes, máquinas, equipamentos não são adequados para a nossa realidade. Então, tem uma série de situações que, neste momento, se nós não tomarmos uma outra posição, e muitas vezes a gente estamos olhando para amigos potenciais e a gente achando que são inimigos. Então, falta também uma abertura nossa de visão e olhar quem realmente eu devo ter como parceiros. Eu acho que isso é fundamental, né? Abrir esse lacuna, essa visão nossa que está um pouco embaçada, seja pela fumaça, seja por qualquer outro problema. Vamos clarear, vamos olhar isso na realidade, né? Qual o pensamento que nós devemos ter se quisermos continuar sendo pantaneiros, sabe? Se nós queremos continuar com o Pantanal, porque não é um fogo que destrói o Pantanal. O que destrói o Pantanal é um conjunto de ações de empoderamento de empresas de ordens econômicas. Esse que destrói o Pantanal.